Romanos 11, do versículo 1 ao 19. Desculpa, do versículo 1 ao 9. Romanos 11, do versículo 1 ao 9. Vou ler até o 10. Romanos 11, do 1 ao 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureceram-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Oremos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que sempre fala conosco. Desejamos ouvir mais uma vez a tua voz nesta noite. Fala conosco pela iluminação do teu Espírito Santo, Pai. Nós oramos e desde já te damos graças em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, como eu tenho falado nos últimos dias, o sofrimento, as lutas, as aflições nesta vida são coisas que estão diante de nós diariamente. Nós lidamos com isso constantemente. Nós passamos por frustrações, canseiras, cansaço físico, cansaço emocional e espiritual. Muitas vezes chegamos a pensar até mesmo em desistir. E talvez você está na mesma situação. Você tem pensado em desistir, tem pensado em olhar para trás, tem pensado que não tem mais jeito, não tem mais solução, porque tudo está muito escuro e tudo parece contrário, tudo parece não fluir, não dar certo para você. Talvez neste momento de aflição, você também esteja se sentindo sozinho, uma solidão terrível, onde você, mesmo estando no meio das pessoas, seja na igreja, na família ou no trabalho, você sente mal compreendido, você sente sozinho, sem alguém para poder desabafar, sem alguém que realmente te entenda. Como eu falei logo no início do culto, irmãos, hoje nós comemoramos 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. Um dia tão especial, porque é um dia onde nós nos lembramos daqueles que se encontravam em situações muito piores do que as nossas. Como eu citei aqui no início do culto, Agostinho, Zwinglio, John Hus, William Tyndale, John Wycliffe, Martim Lutero, João Calvino, John Knox e tantos outros mais.
Homens que estavam vivendo um período de trevas na igreja, onde tudo estava escuro, onde não vivia-se na palavra, onde não se pregava e não cria-se na palavra, onde se cobrava bens materiais, dinheiro, ouros, propriedades para um terreno no céu. Muitos iludindo o povo para usufruir destes bens, com as indulgências, com as inquisições. E estes homens, eles certamente sofreram no meio de tudo isso. Inclusive, o personagem principal seria Martinho Lutero, que ali escreveu 95 teses, e ele pregou na porta de Wittenberg. Ali, o desejo dele, escrevendo também uma carta ao Papa, era com que a Igreja Católica visse a carta e entendesse que de fato estava tudo errado, porque não é por obras, mas é pela graça, pela fé. Por isso, a iluminação que ele teve do Espírito Santo veio a ser: o justo viverá pela fé. Mas infelizmente, quando se leu essa carta para o Papa, o que se entenderam foi totalmente diferente. Entenderam uma rebeldia, uma rebelião, e aí houve praticamente uma guerra entre ali os católicos e os primeiros protestantes. E aí nós vemos um sofrimento, pessoas morrendo, nós vemos muita confusão, como hoje uma guerra política acontece no nosso país. Ali naquela época houve uma guerra espiritual, uma guerra religiosa. Uma guerra religiosa. E aí no meio dessa guerra religiosa, Deus levantou os seus. Deus sempre levanta os seus. Meus irmãos, neste texto que nós acabamos de ler, em Romanos capítulo 11, do versículo 1 ao 10, Paulo está tratando aqui sobre o assunto de salvação. Paulo estava aqui querendo explicar à igreja em Roma a respeito da salvação de Deus, que a Deus somente pertence a salvação, que Deus não rejeitou o povo judeu, mas que Deus salva quem quer, quando quer e como quer. Inclusive, ele fala que, na verdade, ele mesmo era da descendência de Abraão, porque Deus o escolheu. E não só pelo fato de ser da descendência de Abraão, mas porque Deus aqui, assim, o quis fazer. E aí nós vamos ver também que ele cita uma referência a 1 Reis, capítulo 19, sobre Elias. Elias, que era um grande profeta do Senhor, e ali ele venceu numa guerra espiritual os profetas ali da rainha Jezabel, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá, ali 850 profetas foram vencidos no Monte Carmelo por Elias, pelo profeta Elias. E depois dessa grande bênção, dessa grande vitória, ele sofreu uma ameaça da rainha Jezabel, e ele correu para uma caverna e se escondeu, e entrou em depressão profunda, se sentindo sozinho, se sentindo ali abandonado por Deus, se sentindo fraco. E aí nós vamos ver que ele diz a Deus, ali, aqui faz essa citação no versículo 3, ele diz: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Ele se sente sozinho no meio de toda aquela adversidade, se sente deprimido, abandonado. Mas nós vemos que Deus ainda tinha 7.000 dos remanescentes. Deus ainda tinha 7.000 servos e servas em Israel que permaneceram fiéis ao Senhor. Então eu quero fazer aqui nesta noite algumas características. Quero falar algumas características deste remanescente, porque Elias não estava sozinho. Estava Elias e toda uma turma que Deus separou para a sua glória. 7.000. Assim como na época da igreja da Idade Média,
onde muitos estavam ali afundados numa escuridão religiosa, Deus sempre teve os seus. Deus sempre tem os seus, em todos os lugares, em todas as épocas da história. A história da igreja, nós vamos ver que a igreja ficou num desvio teológico muito grande, por volta de 1300 anos. Mas quando nós vamos estudar a história da igreja, nós vamos ver que durante esses 1300 anos, Deus sempre teve os seus. Deus sempre teve os seus cristãos, os seus filhos, o seu remanescente, mesmo no meio daquela situação onde a igreja se encontrava. E não foi diferente aqui na época de Elias. Elias achava que estava sozinho, mas ele não estava. Então a primeira característica que eu quero compartilhar com os irmãos dos remanescentes de Deus está propriamente no versículo 3 e 4. Ele diz: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe diz, porém, a resposta divina? Olha o que Deus responde: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Baal era um falso Deus, Baal era um ídolo, Baal era tudo contrário a Deus. E aí nós vamos ver que a primeira característica dos remanescentes de Deus, seja na época de Elias, seja na época de Martim Lutero, seja na nossa época atual, a primeira característica é que os remanescentes de Deus são fiéis a Deus. Eles são fiéis a Deus. Elias achou que estava sozinho, mas havia mais 7.000. 7.000 dos que não se prostraram diante de Baal, que não se renderam diante da adoração falsa, que não se renderam a um governo que impunha uma adoração a Baal. Nós vemos aqui que o remanescente de Deus, ele é fiel a Deus. Ele não se dobra perante outros deuses. Ele não se curva perante os deuses deste mundo. Ele não se curva diante das oferendas deste mundo. Ele não se curva diante do pecado. Ele não se curva diante de qualquer um que não seja propriamente o Senhor nosso Deus. Nós vemos um exemplo clássico disso a respeito dos amigos de Daniel, ali na Babilônia, quando Nabucodonosor disse que se eles não se prostrassem diante de Nabucodonosor e não adorassem a ele, eles seriam lançados numa fornalha de fogo. E eles disseram que se Deus quisesse os livrar, Deus livraria. Mas se Deus não quisesse, Deus continuaria sendo Deus. Eles não se dobraram diante de Nabucodonosor e foram jogados, lançados numa fornalha ardente. Como tantos que eu já citei aqui nessa noite, como por exemplo John Hus, que por pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, ele ali foi morto numa cruz ali, queimado vivo. E diz a história que ele fez uma citação, dizendo, porque Hus significa ali o ganso, e ele diz: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne, que ninguém poderá com ele. E 100 anos depois, 101 anos depois, ali Martim Lutero prega nas portas de Wittenberg as 95 teses contra o papado, contra a falsa religião. Meus irmãos, o servo de Deus, o remanescente de Deus, ele é fiel a Deus. Nós precisamos sim de estudar a palavra, nós precisamos sim de estarmos juntos na igreja para permanecermos nos caminhos do Senhor, mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. O Espírito Santo nos guia, e ele traz paz com as coisas que são de Deus, e traz
sobre o nosso coração até mesmo um certo incômodo quando nós estamos diante de algo que não provém de Deus. Ele nos mostra aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Ele nos dá discernimento. O Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que o servo do Senhor, ele, quando estiver passando pelo caminho, pelas dificuldades da vida, ele ouvirá por detrás de si uma voz dizendo: não vire para a direita, nem vire para a esquerda, mas vá em frente, olhando firmemente para o Senhor. O servo de Deus, ele pode sim passar por tentações deste mundo, mas ele sempre será fiel a Deus. Ele pode sim, ele está sujeito a cair, a pecar e a errar durante um período da sua vida, ou diante de alguma circunstância específica, mas ele voltará em lágrimas, em arrependimento, porque o servo de Deus, o remanescente de Deus, ele é fiel ao Senhor, ele é fiel a Deus. Por isso a palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Porque para o cristão verdadeiro, a fidelidade é algo que faz parte da nossa vida cristã. E não há possibilidade de vivermos neste mundo infiéis a Deus, pois fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, como diz em Efésios 1:4. Então a primeira característica dos remanescentes de Deus é que eles são fiéis ao Senhor. A segunda característica dos remanescentes de Deus, no versículo 3, ali a oração de Elias, ele diz: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Eu gostaria que você concentrasse nessa frase que ele diz: só eu fiquei. Porque essa é uma realidade na vida do cristão. O cristão, o remanescente de Deus, ele pode se sentir sozinho. Eu falei disso semana passada, eu falei disso semana retrasada. O servo de Deus, o remanescente de Deus na terra, ele pode se sentir sozinho. Ele está sujeito ao sentimento de solidão. Mas isso em momento algum significa que ele está sozinho. Isso em momento algum significa que ele está sozinho. Por quê? Aqui Elias, ele praticamente estava numa depressão profunda. Ele estava passando por um momento emocional, psicológico, diferente do que ele vivera pouco tempo antes. Se antes ele viveu um momento de êxtase, um momento de vitória, um momento de realmente permanecer na presença do Senhor e ver os inimigos de Deus serem abatidos, agora ele está sozinho numa caverna escura. Agora ele está sozinho numa caverna ali, aflito, angustiado, desejando a morte. Desejando a morte. E ele diz: só eu fiquei. Nós, como cristãos, estamos sujeitos a sentir essa solidão. Mas de forma alguma significa que estamos sozinhos. De maneira alguma estaremos sozinhos. E Deus fala isso primeiro respondendo a Elias. Mas não no tempo de Elias. Não da maneira que Elias queria. Diz o texto de 1 Reis 19, que Elias estava no fundo da caverna. E de repente, Elias escutou e sentiu a terra tremer. Era um terremoto, muito forte. E ele saiu para ver se era Deus. Mas não era Deus, diz o texto. Ele também ali, ele viu ali, além desse terremoto, um fogo. E ele viu e saiu para ver se era Deus, mas não era Deus. Mas de repente, quando veio uma brisa suave, adentrando ali a caverna onde Elias estava, Elias saiu para ver se era Deus. E era Deus.
Deus estava numa brisa suave, num vento leve, suave. Porque, meus irmãos, Deus não fala, Deus não manifesta conosco, a nós, da maneira que a gente quer, ou da maneira que a gente espera, ou até mesmo no tempo que a gente deseja. Ele vem no tempo dele, da maneira dele. Ele fala e faz como ele bem deseja. Então, primeiro, quando Deus se revela ali naquela brisa suave a Elias, Deus estava falando com ele: olha, você não está sozinho, eu estou aqui. Você pode não me ver, mas eu estou aqui. Você não está sentindo um terremoto, um tremor, você não está sentindo um êxtase, mas eu estou aqui, nesse vento suave, eu estou aqui. Então ele primeiro responde a Elias: você não está sozinho porque eu estou aqui. E depois ele dirige a sua palavra a Elias dizendo que ele não estava sozinho, porque Deus reservou 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Deus reservou, ou seja, você não está sozinho, ainda tem 7.000. Você está se achando muito especial, porque você acha que é o único que sofre, você acha que é o único que é fiel, você acha que é o único que ora, o único que lê a Bíblia, o único que serve a mim, mas na verdade ainda existe uma grande multidão que está comigo, fiel, me servindo. Meus irmãos, essa é a realidade de todo cristão. O cristão pode se sentir sozinho, mas ele nunca estará sozinho. Sempre Deus estará com ele, e sempre haverá outros também sofrendo, sempre haverá outros também invocando Deus. Às vezes parece que estamos sozinhos, parece que estamos sozinhos num propósito, parece que estamos sozinhos quando desejamos realmente fazer algo na igreja, quando desejamos fazer a obra de Deus numa cidade. Parece que estamos sozinhos no país, quando nós oramos para que Deus traga vida mansa e tranquila para todos nós. Parece que estamos sozinhos, mas não estamos. Tem muitos outros conosco, tem muitos outros conosco, clamando, orando, pregando, evangelizando, jejuando. Tem muitos outros lendo a Bíblia, tem muitos outros angustiados. Às vezes nos sentimos sozinhos também diante dos problemas e adversidades. Às vezes diante de um problema num casamento. Às vezes diante de um problema com um filho. Um problema com um irmão. Um problema com os pais. Um problema com os amigos. Nós nos sentimos. Parece que só nós passamos por isso. Mas existem muitos outros que estão passando, e muitos outros coisas muito piores do que nós. Coisas muito piores do que nós. Como eu preguei semana passada, bem-aventurado aquele homem que passa pelo vale árido e tira dele um manancial, e vê nele um manancial de bênçãos. Aquele que passa pelo deserto, que passa pela provação, mas vê os benefícios de Deus no meio daquela situação, que vê a provisão de Deus, a providência de Deus, que vê a mão de Deus o guardando no meio daquela situação. Mais felizes são estes, porque sofrer todos nós sofremos, mas quantos de nós conseguem aprender com o sofrimento? Quantos de nós conseguimos ver Deus no meio do sofrimento? Meus irmãos, a segunda característica do remanescente de Deus, além de ser fiel a Deus, ele pode se sentir sozinho. Não significa que ele está, mas ele pode se sentir sozinho. Terceiro lugar, terceira característica de um remanescente de Deus. Versículos 5 e 6. Diz assim o Senhor: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça,
E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Terceira característica dos remanescentes de Deus é que eles, ou nós, somos eleitos e preservados pela graça. Somos eleitos e preservados pela graça. Escolhidos e preservados pela graça. Ele diz no versículo 5, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Ou seja, Deus elegeu este remanescente, Deus escolheu este remanescente, não é segundo as obras destes. Olha, eu tenho um povo além de você, Elias, mas não é com base nos méritos deles, mas é baseado na minha eleição, na minha escolha, feita da graça, pela graça. E ainda o versículo 6 enfatiza, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se é por obras, não é pela graça, e não é de graça. Meus irmãos, os remanescentes de Deus, eles são eleitos de graça e pela graça. E eles não só são escolhidos, eleitos pela graça, mas eles são preservados pela graça. Porque no texto diz que sobrevive um remanescente. Este remanescente está sobrevivendo porque eles foram eleitos pela graça. É pela graça, é de graça, nunca por méritos próprios. Aqui entra duas doutrinas. A doutrina da eleição ou da predestinação, que Deus escolhe quem quer, quando quer e como quer. E a respeito dessa doutrina da eleição e da predestinação, nós vamos ver que a partir do versículo 7, ele diz que Israel busca, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. A eleição alcançou os seus, a eleição de Deus, a soberania de Deus em eleger alguns, está dentro de Israel e fora de Israel. Inclusive no capítulo 9 de Romanos, nós vamos ver ali Paulo falando que nem todo que é de Israel é israelita. Porque não bastava ser da descendência física de Abraão para ser salvo. Precisava ser eleito, escolhido por Deus, mesmo sendo da descendência de Abraão. Então, o que se refere à eleição, à predestinação, no versículo 9, diz: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Nós vamos ver essa profecia, Davi falando, nós vamos ver em Isaías, nós vamos ver no Evangelho Jesus dizendo, que inclusive nós falamos aqui na quinta-feira, que muitas vezes Jesus pregava em parábolas, para que aqueles que ouvissem não entendessem, não percebessem, e não crescem, porque Deus ali tinha o intuito de endurecer o coração daqueles que não foram eleitos. Aí você diz, então Deus criou o ser humano para mandar para o inferno? Não veja desta forma, veja da seguinte forma: todos nós nascemos condenados ao inferno, por causa de Adão e Eva, já nascemos condenados, o nosso destino era o inferno, mas Deus, por sua infinita misericórdia, infinito amor, aprove salvar alguns, e não a todos, porque Ele não poderia ser injusto. Injusto como? Ele não poderia salvar a todos, porque a ira dele deveria cair sobre aqueles que rejeitaram o Evangelho. Então, Ele salva alguns por causa do sacrifício de Cristo, e a outros são condenados, não porque Deus quis condená-los, mas porque eles já nasceram condenados, assim como nós. Mas nós fomos alcançados pela graça do Senhor, e isso é de graça.
Isso não é por méritos, não é porque a gente é um pouco melhor, é um pouco mais inteligente, é um pouco mais bonito, veste um pouco melhor, que Deus nos escolheu, de forma alguma. Deus não te escolheu porque achou que você seria mais obediente. Deus não te escolheu porque achou que você seria mais santo, mais crente. Não, não tinha mérito algum em você para Deus te escolher. Quando Deus escolhe com base na sua graça, na sua misericórdia, na sua soberania. E os demais que Ele deixa endurecidos, estes sim estão fora da graça do Senhor. Então eu falei da graça referente à salvação. A graça referente à salvação. Mas agora também eu vou falar da graça referente à preservação. Que além da doutrina da eleição e predestinação, tem a doutrina da perseverança dos santos. Ou seja, nu e cru, uma vez salvo, para sempre salvo. Sim. Ah, mas ele desviou do evangelho, se afastou da igreja, se afastou de Deus e nunca mais voltou. Então, João diz em 1 João, os que se afastaram de nós nunca foram dos nossos. Porque uma vez salvo, de fato para sempre salvo, porque a nossa salvação está garantida em Cristo. Agora, se nós abandonamos o caminho de salvação, saímos da presença do Senhor, nos afastamos, nos entregamos ao pecado, certamente nós estávamos numa igreja, ouvíamos o evangelho, mas nós até vestíamos como crente, falávamos como crente, mas não éramos crentes verdadeiros. Ou seja, nunca fomos salvos, porque o que a Bíblia ensina é que aquele que Deus escolhe, Deus garante. Aquele que Deus começa a boa obra, Deus é fiel para cumpri-la até o dia final. Deus assegura a nossa salvação do início ao fim, porque a nossa salvação depende dele e não dos nossos méritos. Por isso, uma das características do remanescente de Deus é que eles são eleitos e preservados pela graça. É claro que nós precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, e o cristão vai desejar isso. O cristão vai desejar viver uma vida de santidade. O cristão vai desejar viver em comunhão com a igreja. Mas não são essas coisas que nos salvam. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, de graça, pelo amor de Deus em nos escolher, em abrir os nossos ouvidos espirituais, em tirar as escamas dos nossos olhos, para que nós ouvíssemos e entendêssemos o Evangelho, víssemos e crescêssemos no Evangelho do Senhor Jesus. Então, as três características de um remanescente de Deus. Primeiro, ele é fiel a Deus. Versículo 3 e 4. Segundo, ele pode se sentir sozinho. Terceiro, eles são eleitos e preservados pela graça, garantidos pela graça, somente pela graça. Por isso não precisa vender lote no céu, não precisa comprar lote no céu. Não pense que você vai comprar salvação com dízimo e com oferta. Não pense que você vai comprar salvação com os seus sacrifícios. É claro que dedicação e disciplina Deus se agrada. Você dobrar o joelho e orar, você tirar um momento para adorar a Deus diariamente. Mas isso não é a causa de sermos salvos, mas a consequência. Conclusão. Primeiro, precisamos resistir e sermos fiéis a Deus. Resistir ao pecado, resistir os sentimentos que às vezes vêm sobre nós, resistir às mágoas, resistir às tentações, resistir às propostas do mundo, resistir às propostas do diabo, resistir à vontade da nossa carne, que às vezes é chutar o balde, que é desistir, que é largar, que é dar as costas, que é voltar atrás. Então nós precisamos resistir a tudo que é contrário a Deus e sermos fiéis a Deus, somente a Deus.
se encurve, se prostre só diante a Deus. Somente a Ele a glória e mais a ninguém. Não ao papado, não a Nabucodonosor, não a Baal, somente a Deus. Segunda conclusão: nunca estamos sozinhos nas aflições e sofrimentos. Nunca. Nunca estamos sozinhos. Nunca somos os únicos a sofrer ou a sermos fiéis. Nunca. Deus sempre tem mais. Deus sempre tem mais pessoas sofrendo por causa do nome dEle. Deus sempre tem mais sofrendo, mesmo estando em oração, mesmo estando em obediência, em fidelidade a Deus. Deus tem mais. E Deus está com os seus. Jesus disse que subiria aos céus, mas estaria com os discípulos, estaria conosco, até a consumação do século, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Agora o Espírito Santo de Deus, ele não vem e vai, não, ele habita dentro do crente. Então, aonde quer que você vá, fazer o que você fizer, o Espírito Santo de Deus, você que crê em Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, que foi convertido por Cristo, o Espírito Santo está com você. Louvado seja Deus. Terceiro lugar, Deus elege e capacita. Eu tinha uma blusa, infelizmente ela desbotou de tanto eu usar, que era escrita assim, ó: Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os seus escolhidos. Deus não escolhe os capacitados. Talvez você se sente bem aquém, bem fraco, o mais fraco no nosso meio. Paulo mesmo dizia que era o pior dos pecadores e o menor dos apóstolos. O bem que ele queria fazer, ele não fazia. O mal que ele não queria fazer, ele fazia. Era uma luta constante. Talvez você se sinta bem fraquinho, o crente bem fraquinho. Mas se você tem Cristo, se você foi eleito, Ele te capacita. Ele te capacita a ser cristão. Ele te capacita a ser fiel. Ele te capacita a permanecer na rocha, seguro em Cristo. Você não vai ser salvo pelos seus méritos, por falar bem em público. Você não vai ser salvo por essas coisas. Você não vai ser salvo pelos dízimos e as ofertas. Tudo isso é aceitável e bem-vindo diante de Deus, mas você não vai ser salvo por essas coisas. Deus te escolhe, não com base na sua capacidade, mas no amor dEle, na misericórdia dEle. E se Ele te escolheu, Ele te capacita. Ele te capacita para ser um marido cristão, que ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele te capacita a ser a mulher cristã, que mesmo com todas as dificuldades, é submissa ao seu esposo. Ele te capacita a ser um filho cristão, que obedece aos pais, mesmo muitas vezes errando e falhando. Ele te capacita a ser pais, um pai, uma mãe, que ora pelos filhos, que dá bom exemplo para os filhos. É Ele que nos capacita. A nossa força vem dEle. Ele te capacita para pregar o Evangelho. Ele te capacita para ser o diferente no seu trabalho, o diferente na nossa cidade, o diferente na sua casa. Ele te capacita para ser o remanescente dEle. Às vezes a gente olha para a sociedade, está tudo corrompida. A gente vê tantos escândalos de pastores e de igrejas. E às vezes nós somos tentados a pensar, não, está tudo corrompido. Mas ainda existem igrejas fiéis, ainda existem pastores fiéis, ainda existem líderes fiéis, ainda existem esposos fiéis, esposas fiéis, filhos fiéis, ainda existem
porque Deus sempre teve e sempre vai ter o seu remanescente em todo e qualquer lugar da história. Sempre um exemplo para nós, não somente Elias e os 7.000 diante ali de Baal, que não se prostraram diante de Baal, não somente Elias, mas um outro exemplo para nós são aqueles reformadores, que mesmo estando dentro da igreja católica, eles não se prostraram diante de Baal, eles não se curvaram diante da mentira, eles adoravam somente a Cristo, eles serviam somente a Deus, eles viviam pela graça, mediante a fé, e embasados na Escritura, somente em Cristo, e ninguém mais. Não em Maria, não em João, não em Pedro, não em Paulo, mas somente em Cristo. Louvado seja Deus por isso. Feche os seus olhos, vamos orar nesta noite. Vamos orar, colocar as nossas vidas diante do Senhor.